Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou Alberto, bem-vindos ao Jardim Mirim. O Jardim Mirim é uma propriedade rural no meio da Mata Atlântica, aqui na maior área de faixa contínua da Mata Atlântica no Brasil. Estamos localizados na cidade de Cananéia e o Jardim Mirim nasceu da nossa própria necessidade de ter mais contato com os ambientes naturais e poder desenvolver uma vida, desenvolver o trabalho, desenvolver a nossa renda de uma forma mais sustentável e que fosse mais de acordo com os nossos valores. A gente está aqui há 5 anos nessa propriedade. Bom, hoje nosso foco no Jardim Mirim é trabalhar com turismo, né? A gente tem quatro acomodações e recebemos o pessoal de todo o Brasil, né? Principalmente São Paulo, Curitiba. E aos finais de semana temos um restaurante que funciona aberto ao público, também para os hóspedes, né? Onde a gente trabalha os ingredientes locais, regionais e tentando criar uma rede com os agricultores da região que trabalham de forma agroecológica para sempre estar fornecendo os melhores ingredientes e de uma boa qualidade para os nossos visitantes. Além do mais, na baixa temporada a gente também trabalha com visita ecopedagógica, onde recebemos escolas tanto públicas como privadas, para fazer uma visita ao local, conhecer as dinâmicas da floresta, falar um pouquinho sobre ecologia profunda, fazer oficinas sobre destilação, sobre pau a pique, permacultura e ter uma vivência que nos introduza um pouquinho nessa caminhada da sustentabilidade. Toda essa propriedade foi pensada e desenvolvida com uma metodologia chamada permacultura. Então, tudo que a gente foi desenvolvendo, as construções, a situação de cada construção, de cada elemento dentro da nossa propriedade, foi mapeado e foi feito levando em consideração essa tecnologia da permacultura, que é muito interessante e é uma coisa que abordamos dentro da nossa vivência. Bom, como falei, a propriedade é pensada de uma forma permacultural. Isso quer dizer o quê? Que a gente pensa a propriedade como um todo. Tudo o que nós precisamos aqui tem que ser feito por vários elementos e a gente tem que tentar criar um ciclo de equilíbrio onde cada intervenção nossa favoreça ao crescimento e que a gente possa ir caminhando para uma abundância, né? Para uma agricultura sintrópica. E é pensando nisso que a gente, como nós já trabalhamos também com algumas áreas que seguimos a metodologia agroflorestal, a gente começou a introduzir as abelhas sem ferrão. Bom, como a gente tem um sítio bastante grande no meio da Mata Atlântica, a gente trabalha, né, com turismo, mas a gente está com esse foco da sustentabilidade. Então, o que nós oferecemos para o turista não é só uma boa acomodação e uma boa refeição. A gente também oferece uma experiência onde ele vai poder se entrosar, vai poder conhecer o ambiente, vai poder conhecer quais são as plantas medicinais que a gente tem aqui na nossa região, que a gente trabalha, quais são as abelhas, quais são os insetos, a biodiversidade que a gente tem aqui é muito valorizada e é um dos nossos principais atrativos, tá bom? Então foi justamente pensando nisso que a gente introduziu, começou a introduzir aqui, né, porque já tem de forma natural no ambiente, mas infelizmente elas vêm vivendo um processo de degradação dos ambientes e das colônias. Então a gente começou a introduzir abelhas sem ferrão. Nós começamos fazendo isso uma parceria com a Shirley, né, e com o Jordi, e hoje nós temos batizado nossos quartos com os nomes de algumas dessas abelhas sem ferrão, que tem mais de 300 no Brasil, 300 espécies, e a gente de momento tem escolhido 3, que são os nomes que representam os nossos quartos. Uruçu é uma melípona que ela é amarela e ela é bem grandona, porque a nossa casa é uma casa amarela e grande, por isso que fizemos a associação. E aí nós temos aqui os nossos outros 3 quartos, que é o Tubuna, Manduri e Mandaçaia, que também são outras 3 abelhas sem ferrão e que a gente também tem aqui na caixa, né, além de ser o nome do quarto. Bom, a minha experiência é principalmente na área de construção. Tenho trabalhado, bom, já estamos aqui no jardim há 6 anos, mas os 4 anos anteriores eu trabalhava numa construtora, construção civil, então aprendi bastante. Depois disso fiz uma viagem pelo Brasil, participei de várias obras de bioconstrução,
para complementar esse conhecimento. E nesses últimos 6 anos temos feito bastantes brincadeiras, temos praticado bastante, treinado, e já temos algumas edificações prontas, feitas com bioconstrução, que depois vamos mostrar uma para vocês. Mas aqui o que eu queria mostrar é um pouquinho nosso canteiro de práticas, né? Onde a gente, quando recebemos os grupos e as vivências ecopedagógicas, uma das oficinas que a gente realiza é uma oficina sobre bioconstrução. Nessa oficina, o pessoal vai poder botar a mão na massa, fazendo uma paredinha de pau a pique. Esse aqui é um exemplo que a gente está fazendo, tem essa e essa. Aí essa aqui foi só uma turma, uma tarde, que a gente preencheu, depois nós vamos revocar e vai dando o acabamento. Aí cada turma vai dando sequência ao trabalho. Nós trabalhamos 2 técnicas nessa propriedade, para mostrar para o pessoal, que é o pau a pique e o hiperadobe. O hiperadobe é uma técnica que foi desenvolvida na década de 70 por um iraniano, Nader Khalil, que pretendia mostrar uma construção para a gente poder fazer uma obra na Lua. Foi um projeto apresentado pela NASA e esse foi o projeto vencedor. Porque quando nós vamos construir na Lua, a gente não pode levar madeira, prego, cimento, né? Então ele teve a sacada de falar, eu vou levar só um rolo de saco, que eu vou mostrar agora para vocês o rolo que eu tenho aí, um rolo de saco de cebola, e vou usar o mesmo material que tem no solo para fazer essa construção. Ele lá usava uma estrutura circular, e aí fechando o círculo cada vez, chegando num círculo menor lá em cima, acabava fechando a casa. Isso funciona perfeito na Lua e em lugares desertos onde não chova muito, né? Aqui nós temos uma das maiores pluviometrias do Brasil, então a gente não conseguiria fazer uma obra dessa sem fazer um telhado, porque a parede ficaria muito exposta. Mas principalmente é usar um saco de cebolas, que aqui inclusive foi uma fundação feita por essa mesma turma que participou ali, que a gente fez só a base uma ampliação do quartinho de ferramentas que vamos ter aqui. E a partir daqui a gente vai ir subindo as camadas, enchendo com terra. A gente pega aquela terra, aquele barro que está ali, mistura com um pouco de areia, dá para misturar com uma palha também para dar uma textura maior, e aí é simplesmente vir socando bem socado, socar os cantos, e depois a gente passa um reboco por cima, tá? Para fazer essa técnica a gente usa um cavalete, uma ferramenta própria, que é essa daqui, ó. Que aí que também vai uma das premissas da permacultura, que é as ferramentas, a gente fazer as próprias ferramentas, né? Vocês têm uma ideia? Eu coloco aqui o saco. Eu não tenho o saco original agora, mas para vocês verem isso aqui, é só um material que a gente pega, qualquer saco desses de milho, sabe, que você pode usar de cebola, de batata. Você pode ir juntando isso no supermercado e de repente com isso e um pouquinho de barro, areia e palha, você já pode ir fazendo uma construção. E são construções antissísmicas, antitérmicas. Elas têm uma inércia térmica muito boa, são resistentes a terremotos, furacões, então são obras baratas e muito consistentes. E basicamente, você compra um saco, um rolo de saco, ou você junta no mercado, ou você pode comprar no Mercado Livre o rolo completo, que é o que eu fiz para essa obra que eu vou mostrar depois para vocês, que já é mais profissional. Então a gente vem, coloca todo o saco aqui, a gente simplesmente vai puxando todo o saco até o final e a gente vem jogando aqui o material que vai encher o saco, a terra, o barro, e simplesmente nós vamos caminhando com o cavalete para trás, enche, cada vez que você encheu e a terra chegou até aqui, você simplesmente vai só caminhando para trás, ó. E aí você vai seguindo toda, enchendo a linguiça, que a gente chama. Entendi, então os sacos vão automaticamente ficando. E ele já fica no lugar, já fica no tamanho, na grossura certa, e aí depois você só vem socando ele. Essa é uma técnica muito simples, quase qualquer pessoa consegue construir com ela. Mas se você for fazer uma obra um pouco mais profissional, eu recomendo você entrar no Mercado Livre e colocar saco de hiperadobe, e você vai achar um rolo como este e como muitos outros. Um rolo desse, eu gastei na época uns R$600, mas ele era o dobro desse, tá? Já gastei a metade dele. Rende mais ou menos uns 80 metros quadrados de parede. Então é bastante coisa, Ó, eu vou falar aqui e perguntar, isso já é curiosidade minha. Você colocou... Então como faria? Eu colocaria aqui, e aí
a gente passa todo, tem que passar todo o saco. Tem que passar ele todo. Ah, é isso que eu ia perguntar. Você tem que Então, subir. O saco tem que vir inteiro pra fora. Por exemplo, você vai, eu vou fazer aquela parede, um exemplo. Eu vou fazer essa linha aqui. Então eu vou medir quanto deu, sei lá, 1,5 m. Aí eu vou pegar o saco ali, vou medir 1,5 m, um pouquinho mais, né? Vou cortar. Então eu vou vir aqui, né? Vou pegar esse, eu vou medir o tamanho da minha parede. Deu 1,5 m, pronto. Então eu vou cortar. Eu vou dar um nó aqui na ponta. E aí eu vou passar todo o saco aqui dentro do balde. E vai pôr no material. É, eu vou passar todo o saco aqui. E aí a gente tem que meio que passar ele inteiro, sabe? Essa parte é um pouquinho mais trabalhosa. Mas também depois que você pega o jeito, vai. E aí a gente vai passando tudo, né? Até o ponto que você, né? Aqui eu já passei até 4 metros dentro desse balde, de saco. Que eram nas minhas paredes lá. E aí a gente, bom, vai cortar, vai fazer um nó. E vai botar aqui dentro. E o balde vai ficar aí. Tentar fazer assim, mas não sei se vai dar. Passa aqui, por aqui. Que eu passo ele ao contrário sempre. Aí, ó. Aí, olha como é que é a tecnologia. A gente usa essa corda para pôr ela justamente embaixo da dobra do saco. Porque o que acontece? Aí, ele fica firme e não desce, ó. Tá vendo? Então aí, por exemplo, eu cortei aqui, cortei e fiz meu nó aqui. Pronto. Aí o saco vai ficar assim. Aí eu vou começar a jogar meu material. Encheu. Quando eu chego aqui, quando enchi todo o saco, já chego aqui, eu vou dar uma pequena compactada, só assentar ele um pouquinho. E aí eu já começo a caminhar para trás. Já vou começar a vir assim. Na hora que eu vou puxar esse, antes de puxar esse, eu só solto um pouquinho a corda. Aí ó, ele já dá mais uma folga. E aí eu vou caminhando para trás e avançando no muro, na parede. Essa é uma técnica muito boa, tanto para fazer casa, muro de contenção, banquinho. Enfim, tem múltiplas utilidades. E quando você acabou, chegou no fim do saco, tira aqui, tira a corda, faz um nó. Já deixa lá. E já era. Qual a diferença do hiperadobe e o superadobe? É a textura do saco. O superadobe é feito com um saco parecido com aquele. Que é como se fosse aquele saco de milho, sabe? Que é diferente, não é assim o de milho, né? Nalho, né? E aí, qual é a diferença principal? Esse saco, se você for usar o saco que seria o saco de milho, quando você põe uma fileira em cima da outra, ela não gruda uma na outra, porque o plástico não tem porosidade. E aí você tem que pôr um arame farpado nessa técnica, no superadobe. Esse é o hiperadobe, que é uma evolução brasileira do superadobe, que simplesmente trocou o saco, mudou aquele saco por um saco de cebolas. E aí esse saco você não precisa pôr o arame, e na hora de revocar, ele pega muito bem, então você revoca diretamente nele. Pelo contrário, aquele lá você precisa queimar ele para poder revocar. Então esse aqui tem muitas vantagens, é mais rápido, mais fácil, dura. Aí, tá bom. Olá, meu nome é Mari, sou parceira do Albera aqui no projeto do Jardim Mirim e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso SAF. Não gosto de dizer muito uma agrofloresta porque ela ainda falta alguns elementos, mas é a área onde a gente planta as nossas aromáticas e medicinais consorciadas para destilação delas, para obtenção de óleo essencial e hidrolato. Essa área que a gente está aqui foi a primeira área que a gente começou a trabalhar. Era a área que tinha o pior solo de toda a propriedade e a gente veio num processo de regeneração dessa área basicamente com processos de adubação verde e também com as aromáticas. Então a gente veio, os 2 primeiros anos na verdade, foram com mandioca, crotalária, margaridão, que tanto que o margaridão ele ficou aqui até hoje, né? E a gente veio aos poucos inserindo as plantas acompanhando a evolução do solo. Quando esse solo começou a ficar um pouquinho mais estável, ter um pouquinho mais de nutrientes, a gente começou a inserir as espécies aromáticas
para ver quais se adaptariam à nossa região. A gente aqui em Cananéia, que é uma cidade que chove muito, ela é super úmida, então o índice de umidade dificulta algumas plantas. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de cultivar plantas medicinais que são do Mediterrâneo, lavanda, alecrim, manjericão. Manjericão não, mentira, manjericão ele vai bem, não aquele manjericão de folha larga, mas o manjericão pequenininho, manjericão anis, que eu tenho aqui em algumas áreas, que é o que a gente está replicando ele, inclusive. E dos testes que a gente fez, as plantas que tiveram maior adaptabilidade foram o capim-limão. Esse é o capim-limão citratus, porque existe o capim-limão flexosus e os citratus, né? O flexosus, ele é bem grandão, ele quase parece uma moita de citronela, de tão grande que é. O citratus, ele é menorzinho, e ele agora tá com essas folhas assim queimadas por conta do frio. O capim-limão, ele não tolera o frio. E ele, para manejo, exige alguns cuidados. A gente não pode deixar uma toceira muito fechada, é preciso sempre vir e fazer essa limpeza para deixar que o ar passe aqui por entre eles da base. E se a gente olhar esse daqui, por exemplo, ó, dá para ver que tem um monte nascendo, um monte de brotinho novo. Mas se eu fizer o manejo dele agora e tirar essa parte aérea agora, o que está vindo novo vai ficar muito exposto ao frio, e aí eu posso perder a toceira. Então eu opto nesse momento por deixar queimar, que as folhas em cima queimem, mas que ele resista ao inverno, para a gente voltar a trabalhar com ele assim que a temperatura voltar a subir. Além do capim-limão, outra planta que deu muito bem aqui na nossa região foram as melaleucas. Eu digo as porque a gente tem duas espécies aqui. Essa daqui é a melaleuca branca, chamada Niauli. Essa melaleuca, ela tem o composto dela é mais direcionado para trato do sistema respiratório. Então ele vai trabalhar muito essas vias, abrir o pulmão, enfim, ele facilita o processo respiratório. Já a melaleuca tea tree, que a gente conhece mais no mercado, que entra como antibactericida, antiviral, enfim, a coringa da história, é essa melaleuca, tá? A alternifolia. Essa daqui, ó, que ela já tá um pouco mais desenvolvida. Essa melaleuca aqui, esse pé está com uns 2 anos, e agora a gente está no período bom, inclusive, para destilar. A gente está entrando tá na lunação crescente, né, e a gente está entrando na lua cheia, semana que vem, com um bom sol, provavelmente é ela que vai ser destilada, e para destilar a gente faz uma poda. Eu já vi agricultor, na verdade, fazendo poda drástica, aqui embaixo, mas a gente vai fazer uma poda aqui, pegar mais ou menos aqui de 1,5 m, tirar essa parte superior para fazer a destilação. E aqui eu aproveito a questão da lua e do tempo, porque eu tenho uma produção em pequeniníssima escala. As plantas, a gente sabe, né, que a seiva das plantas elas vão subir e descer de acordo com a lunação. E quando eu tenho uma lua cheia e eu vou destilar a parte aérea da planta, eu tenho uma maior concentração desses princípios ativos. Então, além do meu rendimento ser maior, eu também tenho um óleo essencial de melhor qualidade. E um outro fator que é importante também a gente levar em consideração para a destilação das plantas é que o óleo essencial ele é produzido pela planta no seu sistema metabólico secundário. Ou seja, eu preciso de sol. Ele precisa fazer o processo da fotossíntese para poder produzir o óleo essencial. Então, para eu destilar, por exemplo, eu preciso de ter pelo menos de 3 a 5 dias sem chuva, com bastante sol, para ela ter essa produção. Além dela, outra planta que se adaptou muito bem aqui é a Lipia alba. Ela aqui já vai entrando tem características mais ansiolíticas, né, para relaxamento, para dores também. Qual o nome? Desculpa. Lipia alba é o capim-cidreira que não. Ah, olha só, capim-cidreira. Capim-cidreira, que não é a melissa.
Porque, se aliás, confunde essas muito. três plantas, todo mundo se confunde muito por conta dos nomes populares. O capim-limão ele é conhecido como capim-santo e capim-cidreira também, Sim. mas ele é capim-limão. A lípia alba, muita gente chama ela de falsa melissa, porque ela também é muito parecida, principalmente no paladar. Mas no plantio é que eu não tenho a melissa aqui, a gente plantou e ela não gostou do lugar. A melissa ela é rasteira, ela é tipo um hortelã. Né? Ela é prima dela, mas é outra coisa. Então é lípia alba, erva cidreira, acho que o pessoal chama mais no Brasil. Aqui continua na área, então como eu falei, essa área ela é bem pequena e realmente ela foi bem experimental para a gente ver o que funcionava, quais plantas se adaptavam à nossa região. E aí a gente começa a estender. Aqui a gente tem a erva baleeira, e a baleeira, como ela está num local mais... eu não tenho sol direto o dia inteiro, então ela subiu, né? Ela está bem alta, e como ela sobe muito, então ela está nas nossas margens para não atrapalhar o que vem na linha, né? Então a gente tem a erva baleeira aqui e toda aquela área ali de trás. Essa área daqui, a gente começou a preparar, na verdade ela era roça. A gente fez uma limpeza agora nela, tirou toda a parte, a última coisa que a gente tirou agora foi mandioca. Então a gente fez a limpeza e agora no finalzinho do inverno já vamos começar a expandir as plantações. Eu queria, de aromáticas, queria mostrar para vocês duas que... uma tá aqui. Essa daqui, gente, até por favor, provem. Falei, vai ser um desafio muito grande, Sheila, porque ela é uma planta do cerrado. Não é muito palatável, ela é mais para chá. Super forte. Ela, rosmaninho, ela também trabalha muito o sistema nervoso, ela é relaxante, alivia as dores. Eu brinco que para mim ela é como se fosse a nossa lavanda brasileira. Não são os mesmos compostos, não é o mesmo componente, mas os efeitos são... a versatilidade, para mim ela é bem parecida, eu gosto muito dela. E ela se adaptou aqui na umidade, mesmo sendo Não cerrada? sei como, gente. E olha que coisa mais linda, é uma mandala, olha que lindeza a brotação dela. Isso daqui vira uma árvore, né? Ela é linda demais, super cheirosa e super forte. Eu até perguntei Vou tentar pegar o foco dela aqui. Ai, eu tremo um monte ainda, né? Eu sou estudante de espagiria, né? Espagiria, para quem não sabe, é a parte medicinal da alquimia. Então é produção de medicamentos, de preparados espagíricos, alquímicos. E a gente fala muito da energia da planta, né? Então quando a gente vai preparar um medicamento alquímico, além da composição física e química da planta, o que a gente leva muito em consideração é o aspecto energético da planta. E quando eu fui conversar, né, com o meu mestre, eu falei, nossa, cara, mas eu tô levando uma planta do cerrado para um lugar que é pura água, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai perder a expressão dela, né? Ela não, a expressão dela vai ser a mesma, mas realmente a composição química e a quantidade dos compostos vai reduzir. Quando a gente fala dos óleos essenciais, a planta ela produz o óleo essencial para se proteger, basicamente. Ela ou vai se proteger, ou ela está chamando o polinizador e se comunicando, né? Ou também é uma forma de reserva de alimentos para ela. Se ela está num lugar que ela está muito confortável, como por exemplo, ela que é de um lugar seco, que está acostumada a sofrer estresse hídrico, ela vem aqui e nada de braçada na água, como que ela vai se comportar? Né? Qual que é a energia que ela vai trazer? E ele falou assim, não, ela vai continuar carregando a mesma energia, porém ela vai produzir menos. Ela não precisa colocar tanta energia, tanta força para conseguir combater aquelas adversidades. Aqui ela já está mais coberta. Então ela vai se expressar, porém menos. Aguardando ansiosamente para quando eu puder fazer a destilação dessa planta e ver o resultado.
E essa área aqui a gente vai seguir o consórcio. Eu já tenho alguns manjericões que eu comecei a replicar a muda. Então essa área aqui vai ser basicamente capim-limão, manjericão e vou pegar mais melaleuca. Então são basicamente essas 3 plantas que a gente vai trabalhar. E a outra que a gente tem aqui, que essa planta eu não tenho ela em safra, eu tenho ela mais espalhada pela propriedade, é a pimenta rosa, a aroeira. Que é essa daqui. Ela tá bem bebê, na verdade, eu plantei faz pouquíssimo tempo, foi no final do ano passado, tem uns 6 meses, até que ela já tá bem. E essa é uma planta super abundante, né? Tanto nas sementes quanto na produção do óleo, riquíssima também, ótima para saúde. E o que mais que a gente tem aqui? Aqui no fundo, a gente tentou colocar eucalipto, não aguentou, mas eu acho que também é a questão do solo, porque lembra que eu falei que essa área que a gente vem fazendo melhoramento, e ele foi gerando ilhas. Então tem lugares do solo que a gente conseguiu um resultado muito bom, e tem outros que a gente precisa trabalhar ainda um pouquinho mais, adubar um pouco mais para alimentar. Esse cabeludo lindo, esse cabeludo lindo, gente, é o capim-limão brasileiro. Ele inclusive tem as propriedades muito parecidas, mas ele é mais suave, ele é mais adocicado. Né? Ele é e ele nasce espontaneamente. Ele também está mais na área de cerrado e também área de pasto, sabe? Para ser bem mais exata. A área que tem bastante pasto, ele aparece. A gente colocou eucalipto, esse eucalipto judiação. Não sei como ele está aqui ainda. Ele não gostou muito da nossa área. A gente já plantou ele várias vezes. Aqui no fundo, o que a gente vai ter também para destilação medicinal e também por conta das abelhas é o alecrim do campo, que também está numa boa época para destilar. Agora essa época do ano eles têm a florada, alguns pés tá na segunda floração, inclusive aqui, e tanto só de mexer já vem o cheirão de mel. A gente fala muito do alecrim pensando na abelha, mas para destilação, o que você introduzia aí? O alecrim do campo, ele é um ótimo regenerador celular, cicatrizante. Então vou falar do óleo essencial dele, né? Ele tem efeitos também relaxante, antiespasmódico. Na pele eu acho que é a melhor aplicação dele de todas. Ele regenera muito rápido, porque pensa, se a abelha usa isso para fazer o própolis, e o própolis tem toda aquela ação medicinal, a base está aqui, né, que ela vai se alimentar. Então, ele faz, quando você tem algum ferimento, alguma coisinha, um corte, e aplica, cicatriza muito bem, muito rápido. Para rugas também, para pele, para rugas. Mas, e na parte mais emocional, eu levaria mais para esse lugar de relaxante, de sonífero. Ele é doce, né? Ele dá um aconchego. Ele é para rugas. Alecrim do campo, ele é ótimo. E a azedoária, essa é uma outra também. A gente acabei nem mostrando ali, ó outro rosmaninho que tá. Essa daqui é a cúrcuma azedoária. Eu comecei a colher semana passada, deixei aqui. Para quem não conhece, ela é linda. Deixa eu conseguir aqui. Ela muda de cor. Ah, não é a cúrcuma comum, no caso, que a gente está acostumado, amarela? Não. Açafrão, né? Não, é prima do açafrão. Deixa eu ver outra aqui se aparece mais. Como eu tirei semana passada, acho que tá vendo, ó. O óleo essencial fica lilás, assim. É uma coisa linda. Dá pra ver que é meio... A cor. É diferente mesmo, né? E apesar de que, ó, se você sente o cheiro dela, esse cheiro é o cineol. É de óleo mesmo. É o óleo dela. E esse cheiro a gente vai perceber no niauli que eu falei, ele é bem parecido, é o mesmo composto que está nessas plantas. E pode ver que quando a gente cheira, que parece um Vico Vaporub, que já limpa tudo na hora, né? Mas essa planta, além do sistema respiratório, ela trata também o sistema digestivo. Os japoneses utilizam muito ela.
para fortalecimento do sistema Olha, já digestivo. vou pegar umas mudinhas já. Pode viu? levar, ó. Rizoma aí você multiplica fácil. Isso aqui dá Esse não muda. é aquele que a gente come pros peixes, não. Quando você vai comer peixe. Não, é gengibre. Ai, do que eles colocam, que falta matar a gente. É primo, é primo. Você comentou disso aí. Vocês tentaram já a batata Yacon aqui também, não? Não tentamos. Para falar que não tentamos, no começo, primeiro ano, a gente tinha uma muda dela plantada lá onde era a nossa primeira área de plantio. Acho que foi o Felipe até, o colombiano que a gente estava falando. O Felipe acho que chegou a colher e depois a gente não plantou mais. Encerrou. É que o chá não é palatável. Os japoneses, eles secam. Eles secam, encapsulam e tomam comprimido. E até a gente teve uma encomenda, foi ano passado, que a gente mandou hidrolato para eles. Ao invés de tomar encapsulado, então tomava o hidrolato. Esse aqui, vou levar lá para vocês. Uma pergunta aqui. Pode deixar, você tá com a câmera. Uma pergunta aqui que eu vi muito. Eu não sei se é a goiaba, o araçá, por que aqui bastante? É a goiaba. Essas goiabeiras, elas nasceram de forma espontânea e eu tô deixando para daqui a pouco fazer uma seleção. A goiaba, ela também, para destilação, ela também é medicinal, né? Então a gente já sabe, aí vai desde o trato de cólicas menstruais para mulheres, né? E todos os outros benefícios que tem a goiaba também, cicatrizante, trabalho com a pele, cabelo, até mesmo anticancerígena, né? Tem bastante estudo sobre essa potência dessa planta, né? Mas ela tem um rendimento de óleo essencial baixíssimo, então a gente precisa ter uma quantidade alta para poder destilar. E ela vai começar a produzir óleo a partir do terceiro ano, que a gente vai conseguir destilar alguma coisa. E a gente tem bastante ela aqui de forma espontânea, porque como tem muitas aqui na mata, tem muito passarinho e tem muito semente, então goiaba e araçá é a rodo por aqui, né? E tanto que quando eu cheguei, a minha ideia era só destilar essas plantas, não era nem cultivar. Era basicamente trabalhar com esse extrativismo sustentável. Mas a gente decidiu plantar. Legal. Eu ia te perguntar depois da baleia, da questão da semente. Quando que seria o fluxo dela mesmo aqui para vocês? Para o ano inteiro, o tempo todo. Porque não para. A gente tem lugares lá que não dá semente de jeito nenhum. E aqui realmente é o ano inteiro. Eu ia, assim, a gente está com ela tem um ano e meio. E eu venho observando exatamente para tentar coletar a semente. E eu não consigo. Porque os pássaros comem tudo. Então, às vezes eu passo assim de manhã, eu vejo, olha, tá vermelhinho. Mas você vai tomar café e você volta, já não tem mais. Então. Porque, vem cá, só para você ver aqui, só para mostrar. Essa parte aqui, a gente sempre pega ela nesse ponto de semente, olha, na verdade tem uma sementinha aqui, ó, placa não. Tem, tudo isso é semente. Mas você nunca não consegue. Ó, aqui, ó, o vermelhinho. Essa semente é a única que está madura dentro desse caixa. E aí, aliás, você já provou? Não. Provem, ela é doce. E por isso que os passarinhos comem. É muito difícil. E o bom é que, de alguma forma, já estamos multiplicando ela no ambiente, porque A gente achou ela nascendo lá na outra ponta do sítio. Então aqui vocês Então, estão... é tipo um passarinho que já comeu e já depositou a semente. A gente já está tendo problema com ela, porque ó, olha aqui, que ela nasceu aqui, ela vai nascendo, ela está se espalhando natural. E a gente vai escolhendo. eu já fiz a foto até. Então, eu fiz esse manejo aqui, acho que foi segunda-feira, sábado, não lembro. Eu tava tirando um pouco dessa erva baleira porque ela tava cobrindo aqui a melaleuca, né? Mas é isso, ela é super selvagem e se sentiu em casa aqui mesmo. Ela vai tomando conta. Pela quantidade, vocês fazem extração ou algum uso assim, dedicado ou não? Então, a gente está destilando ela, né? Mas, como eu disse, existe sempre o momento certo, né? De poda, e agora a gente está num bom momento, em verdade, essa semana para manejar. E basicamente é só com destilação. A gente também tem a dificuldade com o processo de secagem, né? Para vender as folhas, porque eu teria que montar essa estrutura de estufa, de secagem.
E a gente, no momento, achou melhor não ir por esse caminho. Mas ela se adaptou tão bem, né, aqui na nossa propriedade, que talvez ela vire o nosso carro-chefe. Mas realmente tem para todo lado aqui. Tem, porque... Ela e assim, está virando quase que nativa. Ela é nativa, Ela é né? nativa. Mas não tinha no sítio. E como a gente introduziu agora, realmente nós não vamos precisar muito mais fazer mudas, né? Como eu estava falando, ela está se espalhando de forma natural, né? Porque os passarinhos estão comendo as sementes e a gente está achando ela nascendo em alguns lugares, tipo, bem distantes daqui, né? E isso é ótimo, porque ela é uma planta nativa dessa região. Como a gente estava comentando naquela hora, tem a possibilidade de um grupo chegar aqui e ter essa vivência também assim? Sim, a gente recebe grupos a partir de 15 pessoas e fazemos uma vivência ecopedagógica. A gente começa às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde. Só entrar em contato e reservar. Aí a gente fala sobre as dinâmicas da floresta, faz uma introdução sobre a permacultura, fazemos uma oficina de bioconstrução e também falamos sobre ecologia profunda e uma introdução, né, sobre como que os seres interagem numa agricultura sintrópica, que é o que a gente tenta desenvolver aqui. Como falei no começo também da questão da permacultura, é que a gente tenta enlaçar todos os itens, né, todos os elementos que tem na propriedade. Por exemplo, trabalhamos com turismo. Para o turismo é essencial, pelo tipo de turismo que nós trabalhamos, é essencial a biodiversidade. Então, nós favorecer a biodiversidade favorece o turismo, que favorece nossa fonte de renda principal. Os tratamentos de esgoto das nossas casas e cabanas e do restaurante são canalizados e fornecem água e alimento para o pomar, o bananal e algumas outras espécies que a gente tem no fundo. Essas espécies fornecem, entre outras coisas, alimentos, mas também muitas flores, que algumas são aproveitadas. Algumas partes dessas plantas são aproveitadas no restaurante, que abrimos aos finais de semana, e as outras flores são aproveitadas pelos insetos, pelos passarinhos, pelas abelhas sem ferrão também. E assim a gente vai interligando todos os elementos, assim como as plantas medicinais que são plantadas, que a Mari destila, mas que também geram flores e sementes, e vai um pouco tudo se retroalimentando. E essa é um pouquinho da ideia da permacultura que a gente desenvolve aqui no Jardim Mirim e que damos essa pequena introdução, essa visita para que as pessoas possam conhecer e ter uma ideia e se inspirar, né, para os projetos delas. ela é cânfora, né? Ah, aí ó. Então, para dor... A cânfora aqui é nativa também? Não, mas essa não é cânfora. Ela tem cânfora no princípio ativo, mas não é cânfora. Essa é uma... Tá vendo? Ó, ela maiorzinha, ela vai estar assim. Mas É uma se você punkzinha. tira... Mas o cheiro daquele E aí a raiz. motorzinho mesmo. O Clarindo, ele fala que a família dele fazia medicamento para dor e tudo mais, enfim. Com ela? Com ela, a partir da raiz. Cheira. Ai, Sentiu? Aquele doutorzinho que a gente passava assim nas dores, né? É esse mesmo. Cheiro mesmo. Ah, não, essa flor é uma Não, essa é mirra. aquela que tem lá em casa, cara. Uma mirra. É falsa mirra, não é? Nossa, ela fica gigante. A gente podar, ela sobe. Das aromáticas, né, das medicinais. Tudo que floresce, que tem muita flor, Não vai. não. Aqui não vai. Quando eu comecei com esse processo de destilação, eu tinha a ideia de trabalhar com umas plantas assim. E falei assim, nossa, eu vou conseguir colocar gerânio, vou conseguir colocar alecrim, vou conseguir... Não. Lavanda. Aqui não, por que nós estávamos aqui? Porque tem pouca matéria orgânica. Aqui, ó, Sim. eu consigo ver algumas micorrizas, tá vendo? Ah, e o bambu é super bom para fazer esse tipo de mulch. Só que, se você pega, aqui tá batendo sol, ele já secou um pouco, não dá pra gente ver muito. Mas outro dia, depois da chuva, se levantava aqui, tá cheio de micorriza. Se você pega uma área que tem outra folhagem, não tem. mas você já viu a importância de você manter coberto. Ó, Olha a diferença de cor, né? Olha aqui.
aí a gente começa a ter os fungos que vão beneficiar o sistema. Mas no caso de vocês, a palhada, o que vocês gostaram aqui? Ou é o que tem mesmo? É o que rota. Gente, é o que tem. Se você for falar assim, o que dá maior alimento em menos tempo, que se decompõe mais rápido e o que o solo consegue absorver também mais rápido e mais facilmente, é capim. E facilita a vida. Então, quando a gente vai plantar sistemas agroflorestais e a pessoa não tem floresta, não tem vegetação em volta, não tem de onde tirar a matéria para cobrir o solo, então na entrelinha você vai plantar uma linha de capim. E aí você vai pegar no manejo, você já vem, corta esse capim e já tomba, sabe? Já corta e já tomba, já corta e já tomba. E aí você vai estar sempre cobrindo. No nosso caso, como a gente tem muita massa, a gente simplesmente recolhe essa matéria e joga. Tá? Sim. E acaba tendo uma diversidade maior de nutrientes. Pessoal, aqui é a nossa cabana Mandasaia, que está disponível para locação. E ela é um exemplo, foi a primeira também que a gente fez, de uma cabana de bioconstrução usando materiais do próprio sítio. Essa é uma técnica chamada cordwood, muito bonita, muito interessante, e que a gente usou madeiras, né, que já estavam tombadas, caídas no sítio fazia um tempo. Né? No caso, você precisa usar madeiras que tenham mais de 2 anos, que tenham sido tombadas, né? Para que estejam bem secas. E aí a gente usa os troncos, os tocos, como se fossem tijolos. A gente corta eles com 15 centímetros e vai colocando aí, empilhando, e a gente consegue subir no máximo uns 80 centímetros por dia, né? Então nós vamos colocando as madeiras, elas vão com os pregos no meio delas, né? E a gente vai preenchendo os vãos com barro e subindo a parede. Hoje a ciência demonstrou que as casas de barro, elas são as melhores para o ser humano, porque elas mantêm a umidade relativa dentro da casa entre 45% e 55% o ano inteiro. Uma coisa que uma casa de tijolo, de obra convencional, não consegue fazer, né? E isso é perfeito para a nossa saúde, bem-estar, para a nossa experiência. Elas têm um conforto térmico, ou seja, no inverno elas são mais quentes, no verão elas são mais... no verão elas são mais frias, né? Demoram mais para esquentar, e no inverno elas são mais quentinhas, né? Demoram mais para esfriar. E é isso, essa é uma experiência. A gente também, depois eu vou mostrar o tratamento das águas, né, que são tratadas de forma ecológica. Aqui toda ela foi feita e disponibilizou os vidros para iluminação, seria isso? A gente tem a ventilação cruzada também, muito importante, né, e as janelas para ter uma boa iluminação, para você não precisar acender muito a luz, né, e o banheiro, né, a gente meio que pensou na experiência de você estar no banheiro e você estar tomando banho, olhando para a mata, né, vendo os passarinhos e tudo mais. Ah, que legal, realmente. Vocês gostaram, gente? Viram bem? Gostaram bem? Aí no caso do banheiro, a parte do banheiro de alvenaria... Só a parte das águas que a gente faz de alvenaria, porque aí até dá para fazer com barro, tem algumas técnicas bem legais, mas como a gente ainda não domina tanto essas técnicas, a gente optou por fazer o banheiro e as partes de cozinha de fora de alvenaria, e o restante foi só usado essa técnica. Nós demoramos uns 2 anos, mas é que a gente foi fazendo quando dava. Se você pegasse uma equipe de 3 pessoas para fazer essa casa direto, assim, trabalhando 5 dias por semana, consegue fazer em 3 meses, aproximadamente. Uma coisa legal da casa também é o telhado.
é uma teia feita de Tetra Pak reciclado. Então é uma teia muito leve e bem fresquinha, né? Além de ser de material reciclado. Ela repele 80% do calor. É uma teia que nós estamos usando muito, né? Gostei dela aqui, vocês podem ver embaixo que ela é toda colorida, né? Tudo retalho de plástico, de caixinha de leite, caixinha de doce de leite, enfim. E ali na frente, pessoal, já que estamos aqui, eu vou mostrar que a próxima cabana que vai sair, lá vai ser de pau a pique. E é a mesma teia que nós estamos usando, tá bom? A parte que você falou de... E aí, vem por aqui, vem por aqui. E aí eu vou mostrar como é que é a parte de tratamento de esgoto, certo? O barro e a madeira, com certeza. Bom, nós dividimos as águas, né, entre águas que provêm do chuveiro e das pias, que são águas não tão sujas, e a água que vem do vaso sanitário, né? A água que vem das pias e chuveiros, a gente coloca, no caso aqui tem uma para a pia e aqui tem uma para o chuveiro, né, essas caixinhas menores. Simplesmente a gente separa a água, tá bom? Para que a gordura fique ali e ela seja decomposta pelos EMs que a gente usa e joga aqui, os micro-organismos eficientes, que também jogamos na fossa, né? Esse sistema é um sisteminha da Embrapa, o tamanho dele vai depender do número de pessoas que vão usar esse banheiro, né? No caso aqui é para casal, então também não fica direto, então não tem muita demanda, né? Eu usei 2 fossas sépticas que você pode achar em qualquer loja de construção, e é você colocar uma em diferentes alturas, né? A primeira delas a gente usa ela completamente fechada, sem oxigênio, e ali vai se produzir um processo anaeróbico, de onde vai ter umas bactérias e uns micro-organismos que vão consumir, né, os nossos dejetos e vão diluir eles na água, de certa forma, transformando eles em nutrientes. Aí vão passar para cá, para a segunda caixa, onde já sim é com oxigênio aqui, já é um processo com oxigênio, tá bom? A gente também tem um processo mecânico com algumas cascas de ostra, umas britas, e aí vai sair pelo cano, né? E esse cano, a gente leva para lá uma vala de aproximadamente 40 metros, uma vala mais ou menos desse tamanho, dessa profundidade, dessa largura, cheia de brita, onde a gente dá continuidade nesse cano, né? Até lá, ele é tudo furadinho, e em volta do cano a gente coloca uma manta vidim, que é uma manta que vai permitir a água sair, mas não vai permitir as raízes entrar no sistema, porque as raízes estão doidas para entrar aqui e comer toda essa quantidade de matéria orgânica e água, né? E aí essa água vai sendo despejada aos poucos, e na saída a gente coloca bananeiras, e aqui eu coloquei outras frutíferas ali, ó, tem um ipê, esse aqui é um margaridão, né, também, tem o ipê, tem um cambucá, tem um limão, lá tem uma ameixa, e aqui tem essas bananeiras, citronela, e aqui já são a floresta que já tinha, né? Que também, assim, essa água, toda vez que a gente dá descarga do vaso sanitário, vai descarregar 5 litros. 10 litros, né? 10 litros. Então esses 10 litros não vão sair daqui. Vão ser absorvidos por essas plantas. Cada bananeira, quando adulta, ela evapora 80 litros de água por dia, aproximadamente. Então, quantas descargas vai ter aqui? Se for 4 descargas por dia, é muito. Quase que uma bananeira dá conta. Se plantar 5 bananeiras, resolveu. Você vai estar jogando água, comida para elas, tratando um problema, né, na área rural, problema de esgoto, e ainda vai colher banana de vez em quando. Bom, aqui é o acesso para a trilha, né, para o rio, bem pertinho dos quartos, né, de outros quartos da propriedade. A gente tem bastante frutíferas espalhadas, né? Você pode ver aqui uma pitangueira, um jambo, aí tem bacupari, tem bastantes coisinhas, tem uns cacau, jussara, jabuticaba. Aqui a gente tem bastante banana também. Como eu mostrei lá o sistema de tratamento de esgoto de lá, aqui é bem parecido, é a mesma coisa, né? Só que um pouco maior, porque aqui já são 2 quartos e uma cozinha, né? Então tem mais movimento, mais demanda, então mais bananeiras.
E aqui um pouquinho uma representação, né, das duas caixinhas que a gente tem no sítio. Caixinha mirim, né, mirindroniana, uma aveia muito boa, nativa aqui, sem ferrão. A gente sempre, na vivência ecopedagógica, mostra, abre as caixas, né, para o pessoal conhecer. A maioria das pessoas não sabem, mas tem mais de 300 espécies de aveias nativas brasileiras sem ferrão, né? E a gente tenta ter elas aqui para ampliar a sua presença no local e para educação e divulgação. Essa daí é a mandaçaia, que dá nome ao quarto. Do ataque de ontem, né? Que o Jordi teve que correr porque elas não têm ferrão, mas se você mexer com elas, elas se defendem, né? Bate a foto aqui. Elas sem ferrão, mas não é... Pessoal, vamos correr. Acabou. Vem aqui, Steven, dá um abraço. Não, ela tá com carinho com problema. Aí, ó. Falei, ó, ô, louco. Dá pra gravar aquela mirinha ali também, ó. Deixa eu dar uma passada aqui. Não, tem uma... Eu peguei genética. Foi a primeira... Ô, louco, mas vai deixar assim não? Vai Ah, ficou dentro do boneco. Mas são Aí. Ô, doido, ó. o interesse. elas se defendem. Você vai O conseguir não, interessante né? dessas abelhas que se defendem é que elas são mais resistentes a pragas, a insetos que as outras abelhas. Até mesmo. Mandaçaia não é desse jeito. Só que as que são desse jeito são as melhores. Ó, a gente trouxe 5 Albert. E a única que sobreviveu foi Vem mais pra lá. a mais brava foi aquele... Bom, diria que este sítio são 20 hectares, dos quais 17 hectares são de floresta nativa, totalmente preservada, a gente não mexe. A única coisa que tem é uma trilha que dá a volta em toda essa propriedade, no meio dessa floresta. A gente vai fazer um pedacinho dela agora. Dá 2 quilômetros de trilha no meio da Mata Atlântica e passando por 2 rios, né? Um deles é esse, que fica bem pertinho dos quartos, né? Uma área bem gostosa para o pessoal relaxar, se conectar, descansar. O pessoal costuma vir aqui sentar nesse banquinho aí, você como? Sentar no boquinho, descer, Fazer se um banhar piquenique. ali. Agora caiu muito a folha esses dias, mas essa é uma área boa para banho também. Riozinho aí bem limpo. Limpinha, né? Essa água nossa. vem direto da serra aqui da frente, não passa por nenhuma propriedade, só por essa aqui mesmo. E é uma água completamente limpa, né? Nós consumimos essa água há 6 anos, o antigo proprietário consumiu a vida toda. E é uma água excelente, enfim, limpinha, uma benção mesmo. Onde eu tava já filmando ela aqui já. Ai, que linda. Muito bonito, viu? Tem uns peixinhos aí de vez em quando, você vê. Você pegou o borrachudo? Bastante. Hoje eles resolveu, viu? Saiu o sol. Eu acho que eles falaram que não vai parar aí. Essa parte, tudo quando eu cheguei era... tinha essas árvores, mas estava tudo cheio de árvore caída, era bem, sabe, não era transitável, nem aproveitável. Então a gente acabou limpando aqui para fazer a trilha um pouco, que já tinha trilha, mas era inacessível, cheia de árvore caída. E eu plantei essas jussaras, plantamos uns cacaus. E aí você se liga aqui os cacau, ó, esse daí é um cacau, aquele ali é outro cacau, aquele lá é outro. Olha que sombra tem aqui, eles não foram bem. Agora eu vou te mostrar um que eu plantei lá, que tem bastante mais luz, tá vendo que lá tem mais claridade. Também embaixo da mata, mas tem bem mais claridade. Lá foi muito bem.
É aquela? Mas não é bom mesmo. Não é também. Bastante matéria orgânica, o solo é bem coberto, né? E implementamos toda essa parte aqui de lá, que ali você vai ver, são várias frutíferas, né? Mas essa questão de plantar na mata, se tem muita sombra, não vai bem para frente. Né? A lua crescente é mais de boa. Mas rapaz, pega isso daqui na primeira noite de lua nova ou na primeira noite de lua cheia. Nossa, é de enlouquecer. É. Aqui, quando a gente fala da mata, tem alguma coisa que você já entendeu aqui, que, falando na sua parte de medicinal, assim, essencial, tem alguma coisa aqui que você já identificou? Ai, cara, o que a gente tem muito, primeiro, é caninha do brejo, né, que você tem por todo lado. Só porque eu falei, agora eu tô procurando e não tô achando ela, aqui uma. Não sei se vocês conhecem. Essa é a caninha do brejo. E o nome, né, ser caninha, é exatamente porque, como a cana, se você está perdido na mata e com sede, você corta e toma. Então aqui dentro ela é cheia de água e ela também é boa para o sistema urinário. Então infecção urinária, tratos urinários, é a caninha do brejo. A gente tem as peepers, as pimenteiras, que agora não estou vendo nenhuma. Aqui, ó. Aqui tá uma. A pípero, pessoal, inclusive, ela vai começar a dar... Ah, não, é folhagem. Ia começar a dar baga, é prima aí da pimenta preta. O pessoal tá fazendo bastante estudo para ela, para desenvolvimento de repelente de insetos também. Para biodefensivos, né? O pessoal tá utilizando. Nossa, que legal a trilha aqui. Aqui é. Tá lindo, né? Você limpa ela? A gente roça ela uma vez por ano. E aí sempre tem que vir, né, com um facãozinho assim, de vez em quando, recolhendo. E a gente rastela ela, mais ou menos uma vez a cada mês, a cada 2 meses, a gente passa um rastelo assim para deixar limpinha, né? Na trilha aqui, a pessoa pode ficar livre, sozinha, vamos dizer. Sim, é autoguiada. Sim. São 2 quilômetros, né, de trilha. Bem tranquilo, a maior parte assim aberta. Aqui vocês têm muito, né? Acabei dando branco no nome agora, é o... A samambaia? Power Kid, a gente usa Nossa, xaxim, né? Que vocês têm muito, né? Tem bastante. Tem bastante. A minha mãe, quando viu isso daqui, ficou louca, né? Falou, não pode, deixa o xaxim aí. Ela, era tão bom. Esse daqui também, né, que dá frutinha, a gente come, não é medicinal, mas dá aquelas frutinhas roxinhas, tipo as berries brasileiras, bem docinha, é bom. Agora eu tô procurando a baunilha, gente, e realmente... Ela é daqui mesmo. Não, porque ou ela sofre mutação. Manda pelo correio pra vocês. E quando a gente chegou aqui, a gente ganhou uma muda do seu Romeu, mas perdemos ela. Não foi porque eu não cuidei direito, né? Não é a questão do ambiente. Você pode ver, cara, como que é o solo aqui da nossa região. Nós estamos no meio da floresta, mas olha isso, cara, é areia branca, mano. Olha só. É areia branca. Aqui você vai entendendo as plantas, né? E aí você vê, é uma questão de solo ruim ou de matéria orgânica, né? Olha só. É areia mesmo. Aqui atrás, o que é legal dessa trilha, desses 2 quilômetros, é que você vai passar por áreas com plantas específicas daquela transição. Por exemplo, a gente vai entrar ali numa área que parece uma transição de restinga, bastante bromélia, bastante planta baixa. Daí você caminha mais um pouco, você já vai ver uma floresta mais estabilizada, mais antiga, com árvores maiores. E cada trecho você encontra
uma coisa diferente. Vocês encontram, vocês já tiveram um olhar aqui para orquídeas, por exemplo, começar a observar? Não. Porque você tá vendo? Não, porque é natural ter bastante aqui também. Nessa mata de vocês, não tem muita bromélia. Então você vai ver, porque a gente tá bem perto dessa área da bromélia. Não é, não. Não, eu falando ali, ó, aquela folha alta lá, ó. A tendência é ser orquídea. Tem no alto, tem no chão, a tendência é ter bastante, que não tem muita bromélia. Aqui tem uma que é uma espécie, ali já tem uma, outra que é um indaiá. Aqui essa aqui já é outro tipo, bem diferente. Eu não sei o nome dela, não descobri ainda nada sobre ela, mas é ela. Esse cheiro é dela. Tá com caixa lindo. Essa época do ano, no inverno sempre tem a florada dela e da Chapeixe. Ela, pra mim, é prima, gente, porque eu acho, apesar de que não tem nenhuma. É um talo, né? É. Olha só. Interessante. Mas o pessoal do vídeo aí vai dizer. Identificar. Aqui realmente já é Mata Atlântica mesmo, né? Festa das bromélias. Exato. Mas é esse trecho. Não vai mudar, você vai ver. Não é mais muita coisa. Esse é a Jussara. Aqueles dois ali são a Jussara, né? Você identifica? Eu fico nessa dúvida sempre do Jussara aí. Com qual? Com qual se confunde? A gente tá falando, tem um palmitinho Dá pra Jussara ver e que tem um estão bem outro. felizes, né? O pupunha. Pupunha. Bom, a Jussara, que é essa daqui, né, ela é prima do açaí. Então ela é igual que um açaí, a diferença é que o açaí ele tem perfilhos, né? Ele não é uma palmeira só, elas são várias palmeiras. Então você corta a mãe, vai vir outras. A diferença é que a Jussara, ela é uma só, então se você cortar, morreu. Mas elas são igualzinhas, para distinguir uma da outra é só ver se é uma só ou são mais de uma. E para distinguir com a pupunha, primeiramente, você não vai achar pupunha na floresta aqui, porque ela não é nativa daqui, ela vem do Amazonas, você só vai achar em plantação. Mas você vai ver que a coloração é diferente, a folha é diferente, e além do mais, a pupunha também tem perfilhos. Ela é mais e a grossa. Jussara é uma só. Assim, Hoje nós temos, como o Jordi falava ontem também, são Jussaras muito fininhas, né? Porque foram cortadas, as mais grossas, tudo. Mas aqui a gente vê que desde que nós estamos aqui, né? Está tendo pouco corte. Essa aqui é uma delas que eu estou monitorando desde que a gente chegou. Ninguém cortou, né? Já estaria no tempo de corte e ninguém cortou. Então a gente tem visto uma recuperação por aqui, sim, das Jussaras. Aqui, quer pegar aqui? Tem épocas do ano para você visitar aqui, sim. Dá para ver em tempos diferentes, né? Sim. Você vai ver cenários bem diferentes. Agora é bom para ver passarinhos agora. Agora é bom ver. Mas no começo do dia, né? Você vem aqui cedinho pela manhã, tá uma gritaria de passarinho. a gritaria. A gente estava ouvindo hoje na câmera do nosso terreno lá, mas tá com um barulho de passarinho, que festa. Ó, tem uns aqui já. Agora tem bastante. Zoando, hein? É pouco agora. De manhã cedo tem muito mais. Tem um outro trecho da trilha que tem uma árvore específica, que pessoas chamam de araçá de macaco, e os beija-flores adoram aquelas árvores. Então tem esse trecho, eu tenho um amigo nosso, ele falou, nossa, esse trecho da trilha deveria chamar trecho dos beija-flores, porque é muito coloridos, diversos, é muito lindo. É a palmeira guaricana. É a palmeira com a qual se fazia os telhados aqui na região antigamente. Tinha muito e hoje você pode ver que em toda essa trilha tínhamos várias palmeiras, mas dela só tem essa. Então não tem muito mais na região, está acabando. Essa aqui já é outra, pode ver. Essa aqui É isso que eu tô olhando, então essa aqui é uma e essa é a guaricana, né, no caso. Essa foi a mais larga. É. Essa aqui já é outra espécie. Entrou em extinção. Aqui. Olha onde que as bromélias tá, meu Deus. E um monte de cipó também, né? mas aqui tem menos cipó que lá, viu? Não, Macaúba é outra.
Esse não, cipó? É cipó, é raiz de cipó. Esse cheirinho gostoso, né? Lá acontece quando a gente dá uma cortada no cipó, ele vai lançando. Eu falo, olha como ele é inteligente, né? Ele é sobrevivente. Ele se lança. Cheirinho forte, né? Sim, tem óleo essencial com certeza. Eu não sei se é esse cipó, mas o Clarindo ele fala de um cipó que os antigos, os pais dele, os avós usavam para pingar nos olhos, como colírio, como para cuidar de catarata e problemas oftalmológicos, assim, a partir do cipó. Olha, no final das contas, acho que pra gente aprender mesmo a lidar com a mata, tem que entrar no meio do povo mesmo, que vive aqui, sabe qual é a vida inteira. O pessoal que utiliza, né? Mesmo. Aí a gente volta muito para os indígenas mesmo, né? É quem sabe, gente. Quem sabe manejar. Vocês têm essa parte assim, uma parte mais indígena, histórica, ou não? Virou tudo civilização mesmo? Que nem pelo IB tem lá. Tem, né? Aqui tem. Você lembra o nome das tribos? Aqui tem uma aldeia na ilha de Cananeia mesmo. Na cidade. Bom, não está no centro da cidade, mas está perto. Ele é uma aldeia chamada Taquariti e eles vendem no artesanato os cestos que eles produzem na praça. Eles estão sempre por ali. A amiga Brejaúva, tá vendo que ela tem bastante? Essa é a Brejaúva. E ali atrás tem o cacho. Tá com cacho. Que não sei se está na hora da colheita. Vamos tentar pegar um lá de baixo que tem a ferramenta. Ah, a ferramenta tá lá, né? Isso aqui é dela ou não? Isso aqui é uma planta que tá... Não, vai uma planta junto. Planta junto, né? Pra identificar. Vamos procurar lá. Mas assim não. E essa daí ela ainda tá, como tá no barranco, ela tá tortinha. Mas a gente vai passar ali numa toceira dela e ver como que ela é no normal, sem essa inclinação. Você vê que a gente desceu, tem uma boa descida, né? Desceu bastante. Aqui agora nós estamos chegando na parte do rio Iriaia, que é um rio maior. Você vai ver, se lá era tudo areia, aqui já começa a ser tudo argila. Porque já estamos tipo na beira do rio, né? Talvez, quem sabe, aqui em algum momento foi um rio, né? Que por alguma razão entupiu ali e foi mudando o curso. Essa parte que nós estamos andando aqui, uma vez por ano, quando vem aquela época do verão que chove direto bastante água, fica completamente alagado. Nossa. A água chega pelo joelho, assim, nessa parte. Mas fica pouco tempo, só tipo uma semana, assim, aí depois começa a festa dos sapos e das rãs. Já está entendendo já o ciclo da... Aqui nessa banhado, né, mas a gente veio uma vez, que agora não está tão cheio d'água, né, porque estamos na seca, mas no verão tudo isso aqui fica um banhadão gigante, que eu tenho certeza que isso aqui era o antigo curso do rio, e que foi fechado, né, desviou, enfim, tomou o próximo curso que vamos ver, está por pertinho daqui. Nós venimos aqui quando é normalmente, qual é o mês? Final do inverno. Final de inverno, né, comecinho da primavera. Você vem aqui, tem uma gritaria são umas rãs amarelas. É lindo. A gente tem até um videozinho, depois eu mostro para vocês. Cara, são 2 dias que tem uma gritaria. A gente pegou a galocha, foi lá ver. Assim, incontável, talvez umas 5.000 rãs amarelas acasalando. E o mais engraçado é que depois daqueles 3 dias, eu nunca mais vejo uma rã dessas por aí, sabe? É só no período de acasalamento. Só naquele período e até o ano que vem. Então é um fenômeno bem legal, assim, que a gente costuma acompanhar todo ano. E aí, Vanessa, como é que está esse trilho aí? Bora caminhar. Vamos lá. Igual em casa lá. Não é também. Mas aqui o interessante é entender as plantas que vão desenvolvendo, né? A mudança. E aqui é outra mata, tu vê, né? Esse galho vermelho aqui que saiu, né? Pois, é dessa árvore que eu tô falando, que lindo, né? da araçá de macaco, que eu falei que enche de... Nossa, mas é vermelho mesmo aqui? Pois, tá saindo.
Aqui, agora ela tá na floração, o vermelhinho assim, depois ela dá uma bolinha azul, um fruto de uma bolinha azul. Os passarinhos comem, a gente não teve coragem ainda. Deixa eu fazer uma foto aqui. Para arroz. Solo bom. Então, solo bom para arroz, né? E aí o pessoal vinha, limpava então. Plantava. E plantava arroz. Porque pode ver, depois vocês vão ver um lugar, essa parte que eu falei que tem muito dela, é beira de rio. É bem realmente a parte úmida. Olha, aqui também Aqui, falou que aquele é uma bacia, né? Tá vendo? Elas estão todo em torno dela. Então, e quando a gente fala de arroz que gosta de Brejo, água, né? E você vê que essa planta lá em cima onde era mais areia não tinha ela. E aqui tá cheia. É só do lado. Ah, já começou aqui já, por isso que eu vi a beira. Mas aqui é um rio mesmo. sim, dá o pessoal pescar robalo aí. Esse rio ele vai desaguar no canal. A gente entra, que aqui agora também tá... O rio Iriayamirim. E agora ele não dá dá pra ver fundo no muito bem, sítio. mas ali tem como se fosse E uma ele desagua prainha. no mar de dentro. E aqui quando a maré está bem baixa, se forma uma praia de areia. Né? Vê que eu tô com cuidado, Vanessa. Aqui escorrega um pouquinho. Quer a mão? Eu tô com um tênis aqui. Nas plantas aí. Olha só que lindo. E ali que eu falo um Boa. banco de areia, aqui, não sei se dá pra ver, tá batendo, tá até clarinho a água. E a gente fica aqui curtindo a praia particular. Nossa. Porque agora também a água tá meio turva, que tá descendo, né? Bastante vento, bastante... Não, agora está como a maré estancada, sabe? Que se chama. Que agora é o momento ideal para andar de caiaque. Caramba, que E legal. aí essa maré, ela sobe e desce 2 vezes no dia, né? Então quando você quer curtir o rio aqui, você tem que ver a influência da maré. O horário da tábua da maré, né? Quando a maré está alta, fica mais ou menos assim. Ainda pode subir um pouco mais ela. E quando a maré está baixa, fica um rio bem baixinho, assim, fica mais ou menos raso, você consegue andar por ele, tudo, tomar banho. E a água bem limpinha. Agora ela fica um pouco mais suja porque a maré está mais alta, ela não tem saída e vai acumulando um pouco a matéria orgânica, né? Mas agora está quase parado, você vê, né? Caramba. Está indo, mas está indo bem devagarinho. E o pessoal em geral sabe que você tem essa riqueza aqui na área? Sabem da trilha, mas esse Melhor pedacinho saber aqui não, é mais a gente. Não, turista aqui, olha. Muito bonito. Lá tem um pé. Que abrem ali atrás, por exemplo, tem uma clareira bem... E é fundo, olha aqui. Sim, tem trechos que é bem fundo e tem trechos que são super rasos. Maravilhoso. A gente ainda não conseguiu subir o rio de caiaque. A gente Tudo, né? desceu, mas não subimos. Essa fruta, gente, vocês conhecem? Olha, se alguém conhece, quem tá vendo a gente, porque eu também faz anos tentando descobrir. E uma canela. E morcegos, enfim, Deixa eu bater uma foto. consomem muito, assim, a gente sempre vê. Achei ela, que é o breu branco, que também é da Amazônia. De uma certa forma, a gente tem as espécies que estão na Amazônia, uma ou outra acaba É porque o clima, né? Vai se assemelhando. muito parecido. Eu não conheço não, o Carlos acho que não, né? Então vou pesquisar. Olha só. Este os irmãos da Vanessa aqui que gostam de pescar. O Sidney ontem, eu tava falando em pescar. Olha. Eles entram num barquinho aí e ficam de... É ali o lírio do brejo, não sei se vocês têm lá. Eu vejo que lá tem bastante. Lá tem bastante, né? A gente também destila. Muito ela. cheirosa a flor, né? Muito boa. Essa é para acalmante? Não, na verdade ela vai trabalhar mais vou falar do chakra coronário mesmo. Ela é como se fosse não vou dizer um expansor de consciência, mas ela traz concentração, ela é boa para meditação, ela é muito boa para o sistema respiratório também. E também o óleo essencial e o hidrolato dela é bom para controle de piolho. Então, criança que está com piolho e tal, dá um banho e ele é repelente. Recentemente. Se você pegar a Mari atravessando, vai lá, Vanessa. Você quer ver? Olha aí, Sidney, sei que não veio aqui ontem. Olha o que o pessoal escondeu de você aqui, olha. Roubar os que tem, viu? Olha o que o pessoal escondeu de vocês, hein?
O Sidney é daquele que fica assim, eu preciso pôr uma varinha de pescar na minha... Dos ciclos. Aqui era cheia daquele bambuzinho fininho, taquarinha. Cumpriu a função, morreu. Ele gera matéria orgânica também, né? Então aqui, por exemplo, estava aberto. Aí criou a toceira, veio, fez tudo o que tinha que fazer, deu bastante, adubou bastante, saiu do sistema. E foi esse ano, esse verão que ele saiu do sistema. Precisa tirar. Olha, tem muito mesmo, né? A florzinha que você falou aqui, macaco. Araçá de macaco. Araçá de macaco. Tem muito mesmo. E é aqui, que pena que hoje não tá tendo os beija-flor, porque realmente são muitos, gente. A florzinha realmente ali é convidativa. Convidativa. Caiu um pouquinho. Caiu um coquinho, já dá pra gente ver. Esse aqui é o brejaúva. De brejaúva, vamos tentar quebrar. Não tem uma pedra aqui, não. A gente tenta quebrar lá, né? Pra vocês verem como é que é. Já existia. É que é o limite da propriedade, né? Esse rio é um limite e aquela parte que fizemos toda a lateral é o outro limite. É ele mesmo. Então ele é uma trilha que faz parte do limite da propriedade, então a gente mantém assim. É a divisão. Olha só. Ela já existia, a gente só deu uma limpada, né, porque estava um pouco precária, melhorou as pontes, mas só isso, ela já estava aí. É o barquinho que o Clarindo usa para pescar, né, e aqui é onde vamos construir, espero até dezembro, um pier de madeira para a gente poder estar entrando e saindo nesse rio. Aqui, poucos quilômetros, a gente chega, né, no braço de mar de Cananéia, então ele é navegável, dá para ir daqui até Cananéia navegando. Os antigos moradores e alguns ainda, os vizinhos ainda fazem isso. O que eles fazem? Aproveitam a maré. Então quando a maré está descendo, aproveita para ir para a cidade e depois pega a maré subindo para voltar para casa. É o primeiro que a gente cruzou a ponte. Lá em cima. Quando começamos a trilha. Primeira ponte que cruzamos Nossa, o tamanho é dele este aqui. rio que vai desaguar ali, né? Já ganhou um corpo aqui, né? Uma proporção. Vamos lá, Vanessa. Mas aqui você vê que ele está cheio assim, justamente porque a maré está alta, então ele não tem vazão. Quando a maré secar, ele fica bem mais baixo. E corre mais rápido também. Vocês já chegaram a fazer uma análise dessa água assim? Não. Não fizemos. A análise é a análise de tomar ela durante todos esses anos e nunca ter dado nada. E é engraçado, porque também a gente acostuma com a água, imagino que essa água tenha muito mineral. Então, eu falo, a gente quando toma ela, já está acostumada, ela sacia. Aí quando você está com muita sede, você pega água de garrafa, por exemplo, engarrafada, não falta, não é água, não alimenta. Vendo a trilha aí, aqui no Jardim Mirim, e a gente vai só aprendendo. E tem mais surpresa, olha lá. E aí, um é um da Mari e um seu? Exatamente. Olha, pega os dois juntos mesmo aí, desce o rio aí. Individual, dá para descer aí, mas a gente deixa assim o pessoal quiser lugar. Olha. E você só fala isso na hora que a gente tá indo embora. Tem pra voltar outro dia, né, pelo jeito. Tá ótimo para Também, ó. Ó, a garra muito fininha. Não, mas aquele ali tem unha. Então, O seu tem unha. Aí aquela unha é cachorro. Esse não tem unha, completamente redonda. Ó. E aquele peixe? aquele ali é redondinho, Aí você vê a diferença. Esse que a Mari tá falando, que rasga. ele tem uma pontinha na frente, porque é a unha do cachorro. Aquele ali não tem unha. Já o da onça, qual é que era? Que é Esse? redondinho. Ah, então esse é, ó. Ele... Ele não tem unha. Então aqui já ficou
Já ficou uma parada, dá pra gente fazer até outro tipo de reconhecimento agora. Tem um amigo nosso, cara, ele reconhece muito a pegada. Então ele vê, ele fala, ó, aqui a cotia, a paca, olha a onça, olha o jacaré. Eu falei, caraca! Costumam ter experiência que já passou assim, por aqui já. Olha, vamos lá. A gente tinha duas câmeras traps, na verdade. Paca, pegou onça, também. Pegou, passando. Tatu, gente, cobra, todas elas possíveis. Jacaré, ali aquela parte que a gente passou das pontezinhas. Nossa. Ali tem jacaré. Tem E agora que você fala, né? Mas a gente nunca viu. Okay, mas a gente sabe que tem. Não, mas já aconteceu comigo de estar fazendo a trilha e de repente ele sai correndo. Ele quando escuta a gente sai correndo. Pensa que na trilha é muito difícil você ter contato com um animal mesmo, a não ser os passarinhos assim, porque eles veem você, escuta de longe, já se esconde, fica na surdinha e depois que você sai eles tocam a vida, né? Jacaré é a mesma coisa, a onça também, meu centro aqui na trilha, ela já de longe já sabe que você está entrando, entendeu? Obviamente. É uma canoa antiga feita de guapuruvu. Canoa de um pau-sol. Que já está em decomposição, a gente só usa para mostrar para o pessoal, falar da questão das marés, né, que a galera descia com as marés, tem muita relação com a cultura caiçara, né, até o guapuruvu é uma árvore que ela é das pioneiras, né, ela como que chama, é uma emergente, né, nasce muito rápido, é uma madeira mole, fácil de cavucar, de fazer canoa, e ela é uma árvore que depois de 40, 50 anos, mais ou menos, ela tomba. E aí é muito utilizada para fazer canoa mesmo. Ela tem um ciclo curto e os índios, tem algumas tribos que falam que quando nascia um indígena, eles plantavam o guapuruvu para aquela criança, quando aquela criança se tornasse adulto, a árvore já estava pronta, então era derrubar e fazer a canoa dele, né? Para ter o veículo dele. Para ter o veículo dele. Já tá dando um carro, já nasceu e já ganhou o carro, já. Só para fechar, Theo, aqui você vai poder distinguir bem a Jussara, pupunha, o açaí. Açaí, você vê, ele tem mais de uma palmeira, né? Tem vários perfilhos. Lá tem os outros açaís. Aqui o antigo, esse açaí já estava quando nós chegamos. O antigo proprietário deixava um só. Nós estamos deixando 3 e lá tem alguns que deixei 4 para ver. As plantas que eu vi tinha 3 ou 4 sempre, 3 ou 4 hastes. Essa é a Jussara. Olha a base dela, tá? Que é igualzinha, né? É a mesma coisa que o açaí, é muito parecida, né? Fisicamente, mas você vê que ela é só uma. Ela não tem esses perfilhos, né? Os dedinhos aqui, ela tá toda inteira, né? E esta é a pupunha. Ah, sim. A folha deve ser diferente. Esta é a pupunha. Né? Dá para ser diferente. Que além de ser diferente a folha, né, você vê que está mais espalhado, né? Aqui as folhas estão mais espalhadas. Além disso, ela também vai rebrotar. Ela está aqui no começo desse rebrote. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas está vendo aqui ela já está vindo com um filho novo. Aqui tem outro que foi roçado, mas vai vir também. Aí quando esse daqui atingir um certo tamanho, vai crescer ainda mais um pouco. Tem outros ali, tem um que está no tamanho de corte. A gente vai cortar ele e esses outros vão ocupar o lugar. E aí a gente vai deixar mais ou menos sempre 3, 4. Esse daqui é bem novinho, então por isso só tem um. Depois vai ter 4. E se quiser ainda comparar com outro diferente, esse daqui é o Jeribá. Aí. Uma coisa Bota fica na sua boca. Esse daqui é o Jeribá, que ele dá, além de uma flor que as abelhas adoram, dá também um coquinho, uma frutinha que muitos passarinhos, jacu ou tucano, sempre que tem.
pupunha. Essa é a pupunha, né? Palmito pupunha. E aquela já está num tamanho que eu, se quiser essa semana, um dia já posso vir aí e cortar ela. E aí os que estão embaixo vão começar a vir com força e ocupar o lugar. Mas demora a vir brota, né? Demora aqui no caso porque na verdade ele foi roçado, né? Porque já deveria ter ali. Já deveria estar com os brotinhos. Mas demora, por exemplo, ela demorou 3 anos para chegar nesse ponto. Aqui comentando Aquela da área, açaí, essa né? área aqui é uma área que você vai trabalhando como SAF, por exemplo, também? Fala aí, Ferreirinha. Você quer falar? Pode falar. Esse foi o nosso primeiro SAF, na verdade. A primeira área que a gente implementou. Quando a gente chegou, isso tudo aqui era um galinheiro, uma parte, e tinha um tanto de árvores ainda que avançavam, né? A floresta avançava ainda um pouquinho mais, mas eram árvores pioneiras também, já não eram árvores de futuro, né? Por assim dizer. Então a gente fez, como a gente desabilitou o galinheiro, a gente tirou toda a área e a gente fez a primeira implantação do SAF. Né? Quando a gente colocou aqui, a gente tinha mais de 40 espécies, ainda tem na verdade, agora deve ter umas 30, mas na época, no período da implementação, a gente também tinha as anuais, as hortaliças, mandioca, então estava tudo aqui. Esse SAF ele já está com 3 anos, 4 anos, se eu não me engano, e agora realmente só ficaram as árvores. Então a gente tem abacate, laranja, limão, pitanga, ingá, a banana. A banana, na verdade, aqui ela não está muito na função para colher banana. Ela está aqui como função de manter a umidade do solo e também cobertura, né, do solo. A gente tem medicinal aqui também, tem melaleuca aqui no meio, tem a cabeludinha também, tem a castanha do Maranhão, açaí, guanandi, açaí, aroeira, cacau lá no fundo. Cacau lá no fundo. Tem um cupuaçu também. E o que vocês sentiram aqui do SAF, que vocês podem falar assim para passar uma informação? Olha, SAF, manejo, acho que primeira coisa, assim, esse estado que vocês estão vendo, na verdade, é porque é uma área não manejada. Né? Uma agrofloresta, para ela realmente funcionar, para você conseguir fazer as pulsões, você tem que estar manejando ela constantemente, assim, né? Mas a gente escolheu, as espécies que a gente escolheu já eram espécies nativas, então da região e tudo mais, ela aguentou bem o não manejo. As plantas continuam se desenvolvendo porque é do ambiente dela. Agora, se você vai inserir mesmo plantas de outros microclimas no meio de um SAF, você tem que realmente manejar muito. Assim, um SAF é 5% de implementação e 95% de trabalho constante depois de manejo. Mas a gente, que nem de colheita, como eu disse, a gente acabou colhendo basicamente os anuais e as hortaliças, e agora a gente colhe banana eventualmente. As outras frutíferas ainda estão em desenvolvimento. Açaí a gente nunca consegue, os tucanos chegam antes, então está carregado aqui. Olha. Mari, Albert, você pode falar alguma planta aqui, frutíferas, que você já fala de cara, não deu certo, não vingou, citros, caqui, peixe? Citros em geral, eu acho que na agrofloresta não é muito interessante, porque ela acaba ocupando o andar intermediário, então a não ser que ela seja teu foco, tipo, eu quero produzir citros na agrofloresta para nós não foi muito legal. E aqui né? também, porque ela é bem sombreada e úmida, né? O citrus também precisa pode ver que os sol e lugar mais seco. Que estão aqui, o melhor é aquele lá e olha o estado dele, sabe? Aquele lá grandão lá ali. fora do SAF. É um limão Tahiti, né? E olha ali como ele está, né? Completamente tomado de praga, assim. Mas no resto, uma coisa a gente foi muito resistente no começo, plantar capim napier, que agora você vai ver que tem algumas toceiras aí. A gente foi sempre muito resistente porque pensamos, para que vou plantar capim se eu tenho tanta matéria orgânica para ser podada aqui ao redor que fica caindo, né, que eu posso extrair da floresta.
Não quero plantar uma planta de fora, sabe, se eu tenho tanta madeira que eu posso tirar aqui. Mas por conta da gente optar por não plantar capim, que as nossas entrelinhas são tão abertas, porque não conseguimos matéria orgânica suficiente para cobrir todas essas entrelinhas. O ideal seria que essa entrelinha inteira estivesse com esse capim napier, né? Tem outros tipos de capins que o pessoal trabalha mais, o Mombasa, enfim, outros, mas esse aqui é um legal que você acha em qualquer lugar. E ele cresce muito, então você consegue, tipo, uma vez a cada 4 ou 5 meses só cortar e colocar, cortar e colocar, cortar e colocar, né? O margaridão foi muito bom também para ir transformando essa área. As bananeiras são excelentes, como a Mari falou. Inclusive, talvez no teu sítio que tu falou que tem mais problema de manter a umidade no solo, talvez a cada 2 metros você seria ideal plantar uma bananeira nos teus canteiros. Não para ter banana, mas para você só cortar elas e botar no chão e manter a umidade. Ela é uma mãe, né? E o que sim podemos dizer é uma mudança completa do solo. Vem aqui ver. Eu mostrei você ao longo da trilha os solos da nossa propriedade, né? Quando nós chegamos aqui, esse solo daqui, você viu que agora nós, no finalzinho da trilha, subimos novamente, então já estamos no solo arenoso e não no argiloso bom que a gente tinha lá no rio, né? E aí tu vê aqui, a gente não joga irrigação, não joga adubo, mas olha como a terra, mesmo sendo arenosa, é uma terra boa, cheirosa, preta. Você, se enfiar um facão aí, ó, o dedo como ele vai fundo, né? Então, você vê uma diferença no resultado de que o solo se transforma completamente. Só pegar na linha. Se eu venho aqui, enfiar o dedo, Não vai. sabe? Não vai mais do que isso, ó. Eu fui até aqui, né, numa área que a gente não trata, e até aqui, ó, já, eu não consigo, tipo, vou machucar meu dedo se eu for mais, foi até aqui. Lá do lado da mudinha, onde a gente joga bastante matéria orgânica, e não mexe, só joga matéria orgânica, meu dedo foi até aqui. Então você vê, esse melhoramento do solo é com certeza uma coisa muito boa. E para nós a coisa começa a acontecer quando você tem madeira, que você joga no solo e essa madeira é decomposta pelos fungos. É aí que a coisa dá um boom, sabe? Então é legal ter bananeira, é ótimo. Mas você tem que ter ingá, você tem que ter eucalipto, você tem que ter coaburubu, você tem que ter madeira de rápido crescimento, além do capim, para você estar jogando essas duas coisas, cada 3 meses, sabe? O tempo inteiro. Agora perguntando, vocês acham interessante jogar, por exemplo, troncos, pedaços no meio ou não? Sim. Cara, sim, mas também assim, acho que tem que pensar muito o que você vai plantar, o que você vai manejar. Se você vai plantar árvores, principalmente árvores, que a gente fala árvores do futuro, né, que são de ciclos muito longos, ela vai acompanhar esse processo de decomposição da madeira e ela vai se alimentar disso aos poucos ao longo dos anos. Se você vai plantar alguma coisa de ciclo curto e colocar madeira, ela, naquele momento ela não vai ser muito efetiva. Vai funcionar, mas assim, vai funcionar de estrutura, mas ela não vai fornecer tanto nutriente para a planta, ela precisa realmente de um tempo. Se você for deitar a madeira assim para colocar em horta, essa madeira ela já tem que estar processada de alguma forma, para que dê tempo, né, dela... do manuseio também vai ficar ruim, né? Sim. E a gente fez isso, na área lá de baixo, a gente fez umas ilhas, um teste, de que a gente basicamente empilhou um monte de madeira e jogou terra por cima. Foram 2 anos, né? Aqui já não tinha mais nada de canteiro. O solo engoliu. E olha pra tu ver então, aqui. Vamos lá, que a gente fez esse vídeo esses dias na horta, tem até um nome alemão lá, eu esqueci o nome, horta de... Desculpa. A gente juntou galhos e galhos e galhos e cobriu com terra. O que foi o resultado aqui de você? Que eu tô indo lá voltar para acompanhar. Afundou. O nosso afundou. A gente tentou e foi isso, afundou. E qual que é o problema de plantar assim? Esse método ele funciona bem montadinho, ele funciona e funciona. Não sei se vocês fizeram assim, até meio piramidal. Foi, né? Ideia. Porque daí ele vai colocando aqui, ele funciona e funciona lindamente. Onde que ele vai dar pau? Se você não preencher direito esses espaços e você for plantar, a hora que a raiz da planta sair ali, ela não vai ter terra, ela vai ter oxigênio e vai matar a planta.
Essa é uma das coisas. Aqui pra gente, lugares mais secos, o tempo de decomposição é muito maior. A gente, por conta dessa umidade, é um absurdo a velocidade de decomposição. Então, dá para comparar, a gente estava até na Bahia, acompanhando um sistema lá, e você via, ela estava numa área de deserto, assim, mas você via as madeiras todas petrificadas, né? Já seca, já petrifica, e aquilo não se decompõe. Então a questão é ver no espaço de vocês essa relação dessa umidade para perceber desse tempo, quanto tempo aquilo vai durar, e preencher muito bem os vãos das madeiras, porque senão é isso. E esse é um outro detalhe, na verdade, que ela também vai baixando, né? Porque se você não preenche direito, começa a chover, ela vai cedendo e vai baixando. E aí entra tudo. Mas é legal. E ele é bom porque vai nutriente de dentro para fora, né? Essa é a ideia dessa estrutura. Veja. Primeiro, este tronco está aqui jogado faz mais ou menos... Quando a gente começou. Mais de 2 ou 3 anos que está aí. Olha como ele está. Ele já está sendo tipo devorado por vários insectos. Se vê que eles já vão criando terra mesmo com, né, eles comendo. E aí você levanta ele e olha como a raiz das árvores, das plantas, tudo já vem diretamente embaixo dela para pegar os nutrientes que os mesmos bichinhos que vão decompondo a madeira já vão, né, soltando aí aos poucos. A raiz já vai até entrando no tronco para se decompor diretamente. Aí nós começa a ter a aparição de fungos, né, de fungos brancos, que agora aqui ainda não tem, mas... Tem aqui na frente. Tem bem, dá para ver pouco, né? Mas você vê como já se transforma num nutriente ótimo para as plantas, né? Que elas já pegam diretamente. Ele fica acumulando os fungos que vão ajudar nessa decomposição. Depois aqui você vem, joga uma aplicação de M. E é uma maravilha, né? O resultado que você obtém, realmente. Mas dá para ver até aqui, ó, como que eu posso falar? A estrutura dela aqui, por exemplo, ela é bem fechadinha, né? Ela é uma madeira mais dura. Você pega essas daqui ali, vixe Maria, é rapidinho. É o que eu tô comentando. Sobe mesmo. Porque ele faz assim como se fosse o Esse sombrite, né? Aquele lá também é pro bom. Aquele lá de cima já bem mais velho. Bem mais formoso. Não, pra frutífera, que no caso que é o que a gente planta lá. Citros, pêssego, goiaba. Essas coisas. Não atrapalha se plantar? Então, os citros, todas essas que vocês falaram, elas são estratos médios. O que é estratificação na agrofloresta? Estratificação é a quantidade de luz que aquela planta precisa para se desenvolver. Então vamos pegar aqui o cenário, o guapuruvu, que a gente chama que é o emergente. Essas plantas desse extrato emergente, são plantas que crescem rápido e ela precisa de muito sol. Então, por exemplo, mamão. E uma característica dessas plantas, em geral, elas crescem fina, comprida e rápida e solta a copa lá em cima. Então essas são as emergentes. Tem bastante lá agora. Essas são as que aguentam sol na porrada. 100% o dia todo, sem problema. E vamos embora. Essas que você comentou, elas são quase todas de extrato médio. Que ela fica até, o abacate, ele é um extrato alto, porque ele vai ficar embaixo do guapuruvu, e o abacate, ele não aguenta a insolação 100%, ele aguenta 80%. Ele gosta de sombrinha. Então é isso que a gente vai entendendo e você vai colocar uma embaixo da outra. Os citros... Dependendo do teu objetivo. Embaixo desse abacate você pode pôr os cacau, né, os cafés, as cúrcumas. Você vai criando ali uma família ali, na verdade. Isso é bem isso. O que você vai considerar otimização de espaço, o maior ganho é otimização de espaço, porque você olha só, quando a gente vai montar uma roça, né, uma horta, a gente tem que colocar sombrite. A ideia, não vou colocar sombrite, eu vou colocar uma planta que vai dar sombreamento e nutriente, porque a gente não pode esquecer que elas estão ali o tempo todo, né, trocando nutrientes. E a matéria orgânica, porque em geral também as emergentes elas perdem muita folha, elas são abundantes em geração de matéria orgânica, de folhagem também. Eucalipto é um exemplo disso. Por exemplo, vou pegar o exemplo do cacau. O cacau é uma planta que ele vai tanto na sombra quanto no sol.
Se você mete o cacau em pleno sol, ele vai frutificar muito, mas a qualidade do cacau é inferior do que um cacau que está sombreado. Ele vai dar menos cacau, mas vai dar um cacau de melhor Então, qualidade. cada plantio, dependendo do teu foco, você vai usar umas ou outras. Mas é isso que a Mari falou. Tudo depende muito do teu foco. O que você quer fazer? Sabe, porque as pessoas entendem, tipo, vou fazer uma agrofloresta. Como faz? Depende, não tem receita de bolo. Depende do teu solo, depende de quais são as plantas que lá se desenvolvem, depende dos teus recursos, de quanto tempo você tem para manejar, né? E o que você quer fazer com isso. Sabe? Não, eu quero ter uma pequena produção para mim, para minha casa, para ter alguma fruta de vez em quando. É uma coisa. Sabe? Por umas espécies. Não, eu quero produzir abacate, cacau e pupunha. Um exemplo. O açaí. Aí você vai ir identificando, por exemplo, em vez de você produzir uma coisa só, você vai passar a produzir 3 coisas, né? Você vai identificar qual é o extrato baixo, uma planta que eu quero produzir, que possa ficar um extrato sombreado. Um exemplo, cúrcuma. Qual é o extrato médio que eu posso colocar que precisa meia sol e tal? Café, cacau, não sei. Um extrato superior, abacate. E superior, eucalipto. Então você colocou ali na mesma área, em 2 metros, 5 espécies. Nesse sentido, eu acho interessante que nem você falou da cúrcuma. Então a gente tem cúrcuma numa linha, a gente tem citros na outra linha, aí a gente tem a mandioca na outra linha. E então, assim, realmente, E agora você tá perdendo muita coisa. Muito Porque espaço. imagina, ó, cada citrus vai fazer isso daqui. Sim. E você precisa ter um espaço para ter o outro citrus. Aqui você já tem um emergente aqui, você já tem uma outra parada aqui embaixo dele, que ele está nutrindo. Então é muito ganho. Assim, a agrofloresta realmente é muito ganho. Mas existe, que nem a gente ouve, sempre que a gente entra nesse tema, o pessoal fala ainda em concorrentes. Tem a planta específica para essa parceria ou não, no caso? Tem. Algumas plantas elas vão competir pelo mesmo nutriente ou pelo mesmo extrato. Isso dificilmente vai acontecer se você fizer essa estratificação bem feita. Porque se elas já naturalmente elas são de extratos diferentes, elas precisam de energias distintas e elas não vão brigar entre elas, né? É mais comum a gente cometer esse erro de plantar plantas que vão precisar dos mesmos nutrientes e vão disputar por aquele espaço quando a gente fala de horta. Porque quando a gente fala de horta, a gente está falando visualmente quase todo mundo no mesmo que a gente considera extrato, né? Fala, mas é todo mundo baixinho, mas não é não, né? Precisa um olhar maior. Por exemplo, dentro das aromáticas, o capim-limão, ele é uma planta de extrato alto, apesar dela ser baixa, é uma toceira rasteira, mas ela é de extrato alto dentro do universo dela. Que ela quer 100% de sol. Ela precisa de sol. Se você sombrear, olha aqui como é que tá. Tá morrendo. Porque está na Então, sombra. quando a gente pensa em estratos, não necessariamente são estratos arbóreos. Você pode fazer uma horta pensando nos estratos também. Se plantar um alecrim, ele vai ocupar a parte mais de cima. Se plantar uma hortelã, sabe? Mais baixo. Aí você ir alternando justamente também para ir ocupando diferentes, para ocupar melhor, de uma forma mais eficiente, aquela área que você tem. E não é que você vai pôr tudo no mesmo lugar. Não, você vai dizer, não, vou escolher 5, 6, 7, que faz sentido com o que eu quero fazer e intercalar elas de uma forma, né? E além disso, eu vou acrescentar plantas de serviço. Por exemplo, mandioca, banana e o capim, você planta ele basicamente para serviço. A banana é tão boa que até dá banana, né? Porque nós não plantamos ela para dar banana. Nós plantamos ela justamente para cortar, para fazer os canteiros, para jogar folha, ela joga bastante folha, tem muita matéria orgânica. O dia que você vai tirar aquela bananeira, você vai olhar como que ficou o solo ali, fica um solo preto, bom, né? Pronto, você criou um berço ali. A partir daí você botou umas sementes por ali, vai dar bom. Uma associação, por exemplo, que eu percebi, os cacaueiros que estão perto de uma bananeira estão mais bonitos que os que não têm uma bananeira. Porque a bananeira é a mãe dele, né? Como que acompanha o processo. Uma coisa importante também, essa coisa de mãe, né? Dentro da agrofloresta, as plantas elas estão soltando hormônio, né? O tempo todo. E essa questão que a gente fala da pulsão, né? De bombar o sistema e do manejo, porque cada vez que a gente maneja, cada vez que a gente faz poda,
as plantas começam a liberar hormônios de crescimento, e aí vem todo mundo junto. Então, às vezes, até mesmo isso acontece também, inclusive para destilação de óleos essenciais. Tem uma produtora que ela fala assim, quando ela vai destilar alecrim do campo, ela vai batendo em todas as plantas que estão no entorno, porque daí o alecrim fica atento, fala, opa, vai dar ruim, e aumenta a produção de óleo essencial. Então, até esqueci porque eu estou falando disso. Mas, da questão da simbiose, que foi o que eu pensei no começo. Principalmente quando a gente fala de horta, uma forma fácil da gente combinar as plantas, não correndo esse risco de que elas vão competir entre elas, é usar a regra de que o que eu coloco num prato, junto, fazendo uma receita, e dá bom, vai dar bom na terra. Né? Se você, algum ingrediente que junto vai fazer um preparado de um alimento, não combinou, muito provavelmente, junto, eles vão brigar por espaço. Aí. Olha, eu acho. Bom, pessoal, então, se estiver interessado, quiser passar um dia na floresta, vir em Cananéia, conhecer um pouquinho do nosso universo, é só entrar em contato, né, entrar no nosso site, tem o jardinmirim.com.br ou no Instagram. @jardinmirim. E é isso, estamos aí à disposição, qualquer um que quiser conhecer, é só entrar em contato e falar com a gente. Que dá. Essa área aqui foi também uma primeira hortinha que a gente fez. Colhemos muito manjericão. E agora plantando para cozinha e também para destilação. Olha o estado do alecrim, gente. Quando eu falo, esse é o lugar que mais tem sol. Isso é o máximo que eu consegui de um alecrim. E aqui, tudo bem que não está manejado, mas esse solo aqui foi solo de comprado, sabe? Terra comprada. De repente é a umidade que ele não tá gostando mesmo. Não dá conta, gente. Aqui, o que seria o corte aqui pra você na cozinha aqui do manjericão? Não entendi isso. O que seria o uso dele assim? Para pesto. Para a produção de pesto, molho pesto. Ah, sim. As abelhas aqui. Lá a gente fica com dó de cortar. Eu acho tão bonito ver as abelhas que eu fico com dó de cortar. E elas adoram, né? Sempre tem alguma abelhinha. Pegar aqui, então o que seria o passo aí, ó? O que acontece? A questão da floração. Tá vendo? Os meus estão assim mesmo, nesse nível. E aqui a gente vê a florada. Tá vendo aqui? A flor tá aqui em cima, porque toda essa parte aqui de baixo já floresceu, ele já tá fazendo semente. Tá? Muito profissional. E aqui, ó, falta abrir essa parte ainda. Floresceu a parte de baixo, falta esse cantinho aqui para abrir. Por isso que cada um também tá no nível. Quando eu falo de óleos essenciais, é agora que eu teria maior quantidade de óleos essenciais, porque tem bastante óleo nas flores. Mas quando você fala de alguns compostos químicos, ele tem uma redução no momento da floração. Se você quer que o seu pé de manjericão ele dure por mais de 2 anos, você não pode deixar chegar no final da floração. Aqui ele já está no ponto máximo de colheita. Mas aí, de poda. Não deixar a floração mesmo? Não deixar. Ele pode começar, mas você não pode deixar terminar toda ela e terminar todo o ciclo de floração de todos. Olha aquela ali como já está amarelando, aquele pé. Sim, entendi. E se você intercalar o pé, poderia ou não, acho que também não resolveria? Tem que podar, não tem jeito, é manejo. Mas aí o que acontece, olha, essa é a mágica do manjericão. Metade dele aqui já estava sendo podado mais baixo, ó. Tá vendo que ele está rebrotando? E detalhe, né, cada vez que você rebrota ele vem, ele amplia o número de galinhas aqui. E daqui a pouco já vai começar a vir floração, ele não fica muito tempo sem florada. Eu poderia então, Mari, que nem agora, tá lá, eu posso chegar e fazer uma poda, você tá deixando o que aí? 1,5 palmo mais ou menos? O que eu gosto de deixar eu vejo, por exemplo, aqui, se tá saindo a primeira folhagem aqui, eu vou cortar acima, sabe? Eu sempre deixo um tanto, eu não faço uma poda drástica aqui embaixo, eu deixo um tanto já de folha para ele conseguir vir. Isso daqui para mim, ó, já seria o suficiente para ele rebrotar. Tiraria isso daqui, tudo isso daqui é muda, né? Faz muda. E ele vem com força. Manejar, é o jeito. É manejar. Só para mostrar aqui, essas são as 2 cabanas que estão em construção agora, que esperamos que estejam disponíveis até dezembro. E esse aqui é mais um exemplo da técnica que mostrei anteriormente, do hiperadobe, né?
Nós utilizamos ele aqui para fazer as fundações. Fizemos uma mistura de areia com cimento, né? E para fazer a fundação. A partir de aqui, nós vamos fazer um contrapiso e em cima dele vamos subir as paredes de pau a pique. Bom, por dentro a gente só encheu com barro, né? E essa daqui, imagino que vai ser de um andar só. E aquela, ela está 2 meses mais avançada na obra que essa daqui, né? Essa daqui vai ser a próxima. Aí vocês podem ver também que a fundação é a mesma, foi a mesma esqueminha. Ali eu acho interessante a gente mostrar, porque eu também fiquei curioso como você ia colocar o bloco em cima do saco. Que você já fez. Então, aqui você vai ver talvez melhor por dentro. Aqui. Porque que nós fizemos? Depois que a gente colocou o saco, nós pegamos umas tábuas, umas ripas e, né, cercamos toda a casa em cima, né, desse saco e aí colocamos um contrapiso. Aqui ficou um pouco grosso, né, mas dá para fazer uns 5 centímetros é suficiente, né. Aí essa parte aqui é o contrapiso, que no caso ele chega até aqui e aqui chega até aqui pelo outro lado, né. E em cima dele é que você já pode vir assentando o tijolo normal. Normal. Então a gente fez essa parede e essa parede interior, que é, como comentei lá, a parte das águas, né? Que vai ter a cozinha, vai ter banheiro. Então as partes mais molhadas a gente faz da alvenaria. O restante nós vamos ir preenchendo com pau. Uma dúvida que me interessa. O que você vai usar aqui para fazer a soleira, no caso? O piso. O chão? Nós vamos fazer o cimento queimado. Não, assim, aqui no alto. Em cima? Madeira. Daí vai ser só a metade da casa que vai ter um segundo andar. Que é no caso onde vai ter o quarto, onde vai ter a cama. Aqui, já tem esse quadradinho, esse retângulo feito aqui, né? Nós vamos vir agora com as vigas e vir colocando assim, a cada 70 mais ou menos, a gente vai pôr uma viga aqui em cima. E aí você vem com um piso mesmo, né? Piso de madeira. E aqui você vai fazer o cimento assoalho. E aqui vamos fazer cimento queimado. Quando acabar a hora vai ser a última coisa, porque senão a gente suja muito, pisa, quebra, cai com vigas. E vir colocando assim, a cada 70 mais ou menos, a gente vai pôr uma viga aqui em cima. E aí você vem com um piso mesmo, né? Piso de madeira. E aqui você vai fazer o cimento assoalho. E aqui vamos fazer cimento queimado. Quando acabar a hora vai ser a última coisa, porque senão a gente suja muito, pisa, quebra, cai. Só rebocando mesmo, essa lateral, e aí vai ficar acabado. A partir de aqui nós vamos subir a parede de pau a pique. Agora, qual é a história para fazer uma parede de pau a pique? Nós vamos pegar caibros quadrados, vamos colocar um caibro aqui, nessa viga até lá em cima, outra ali, outra aqui no meio. Vamos passar 2 travessas e o resto vai ser bambu. Essas 2 travessas que vão passar assim vai ser para dar suporte na janela que vai vir aqui. Vai vir uma viga por baixo, outra por cima. E o restante nós vamos forrar com bambu lascado e pau a pique, barro. Que legal. Pisar um barro e encher os espaços. Olha, depois nós vamos vir pegar esse final, que vai ficar lindo, finalizado, hein? Daqui a um mês vamos por aí estar pisando barro e acabando essa casinha. Eu espero que em 2 meses esteja pronta. Olha, para mostrar o final. Se não for em 2 meses, vai faltar pouquinho. Só fazer um agradecimento aqui em nome do Plantar em Casa, ao Albert e a Mari aqui por ter recebido a gente. Fizeram também a visita lá, fizeram a aula no Plantar em Casa. E eu estava mais que envergonhado de não vir aqui. A gente marcou um dia, não deu, marcou outro dia, não deu. E espero poder ajudar mais vocês ainda aí, futuramente. A gente está à disposição. Obrigado, obrigado aí. E é isso aí, só para agradecer mesmo aí. Vou falar dos 2 aqui.